Olá, pessoal! Olá! 10 horas e 42 minutos. Vamos aqui baixar o som da rádio para que você escutem a gente, possa escutar a gente direitinho. Sexta-feira é dia de papo terapia! Ó, a Adriana tá amilada hoje, hein? Tá afiada, né? Bom, chegou agora, então, a hora que o nosso estúdio vira aquela sala de bate-papo que, né, além de nós duas, a gente conta com a sua participação. Então, hoje o assunto é bullying. Vamos tentar ajudar, porque isso é uma pauta muito recorrente aqui, né, Adriana? Muito recorrente, muito importante, muito séria. E eu acho que como pais precisamos ter as atitudes corretas para que a coisa não vire uma bola de neve e para que a gente possa também juntos construir um mundo melhor. Exato, exato. Olha só, gente, vamos compartilhar? Né? Vamos pegar aqui, vou compartilhar, porque essa semana eu tava contando aqui pra Adriana que coincidiu de eu assistir um documentário chamado Bully e eu fiquei assustada, porque eu não tenho filho, então existe uma distância, principalmente porque o nosso bullying da nossa época era absorvido de outra forma, né, por nós. A gente tinha que superar e também não era tão forte assim, era quase uma brincadeira, né? E agora a coisa pega, as crianças cometem suicídio. Isso é muito sério. E eu assisti esse documentário, chama Bully. Se alguém se interessar, deve ter aí nos canais pagos, Netflix, essas coisas. Tô aqui compartilhando. E aí, me assustou muito o despreparo de todo mundo. Adriana, me assustou o despreparo dos pais, me assustou o despreparo da escola. A criança, então, nem se fala, coitada, né? Porque a criança que vive o bullying, ela vive um conflito interno, né, Adriana? Sim, muito grande, muito grande. E ela não sabe o que fazer, muitas vezes ela não conversa logo com os pais, não tem... Um pouco porque eu acho que ela está processando, um pouco porque ela não quer, ela gostaria de resolver isso sozinha. Eu, assim, vi crianças que, na verdade, demoraram para... Como dizer, para aceitar que aquilo estava acontecendo. Elas estavam despreparadas no sentido que no mundo delas, isso não existe, né? Elas seriam crianças mais, né, inocentes. E aí, de repente, se encontrar no meio de outras crianças com quem muitas vezes se quer fazer amizade, né? A criança busca amizade, naturalmente. Sim, sim. Ela quer ficar junto, quer brincar. Então ela não espera, ainda temos crianças, né, desse tipo que não esperam o bullying, que não esperam a separação, a fofoca, o conflito, né, elas estão... E aí quando acontece o bullying, é um choque, elas não têm preparo, as famílias não preparam, a escola muitas vezes não dá amparo, porque também é um fenômeno, na verdade, social, que está se difundindo, e aí a criança sofre nisso eu tô aqui, vocês vão falar que eu sou mal educada, não é que eu lembrei de uma amiga minha que me contou que o filho dela tá passando por esse momento agora, né? Então por isso que eu peguei aqui, gente, porque eu vou compartilhar com ela, porque é importante. Bom, vamos lá então. Como que eu identifico, Adriana, que o meu filho tá sofrendo bullying se ele não falar nada? Ele vai ficar mais calado. Ele vai se isolar, né? Você vai ver que a criança está mais cabisbaixo, mais assim, pesarosa. Eventualmente, uma certa hora ela pode comprar, entendeu? Aquilo que estão vendendo para ela e se tornar ela mesma um bully, entendeu? A gente vê isso, na verdade, e eu gostaria aqui de falar um pouco das famílias, porque a gente não aprende bullying porque a gente nasce, porque caiu do céu, entendeu? Ouviu na televisão. A gente aprende o desrespeito ao outro, etc., infelizmente em casa. Sinto muito, mas é em casa. Os pais muitas vezes não sabem ouvir as crianças, e eu vejo isso nos irmãos, por exemplo, né? Aí temos 3 irmãs, né? Por exemplo, o mais velho é um menino mais agitado, é um menino que tem alguns problemas, que não sempre são seus, mas enfim, que reage de uma forma mais agressiva. Aí tem crianças, inclusive, como nesse menino que eu tô pensando agora, ele é um menino, assim,
dinâmico. Ele não é um menino errado, ele é um menino muito dinâmico, com muita energia. Ativo. Muito ativo, e não é ADHD, eu não gosto dessas definições, mas enfim, quando não é bem administrada a situação, ele vira agressivo, porque ele meio que passa por cima, né, dos outros, ele quer chegar lá no objetivo dele. Então, com o tempo, essa situação vira um problema. E aí ele acaba agredindo os irmãos, sendo, né, ruim com os irmãos, não sendo delicado, não sendo respeitoso, enfim, considerando mais o outro. E os irmãos aprendem e fazem um com o outro. E aí, é claro que sai de casa isso e chega na escola. Tem sempre alguém mais fraco do que a gente, não é não? Eu, como eu disse, eu percebi um despreparo quando eu assisti esse filme, porque a situação era também de um menino, ele fisicamente já era um pouco diferente, assim, um comportamento mais quieto, e aí as crianças, né, pescaram ele, né, e aí teve um problema dentro do ônibus escolar, que nem era então na classe, era um problema dentro do ônibus escolar, começou ali, e aí o ônibus escolar mandou o filme do que estava acontecendo para os pais, né? Eu achei até estranho, porque não foi a escola que mandou, foi o pessoal do ônibus escolar mandou e falou, tá acontecendo isso com seu filho, conversa com ele. E aí eu percebi o despreparo dos pais também de falar assim, como é que você deixa essa criança fazer isso com você? E eu percebi, Adriana, e eu quero a sua opinião como profissional, que assim, essa não percebi que não foi a pergunta correta. Tipo, como você deixa o outro fazer isso com você? Exato. E aí eu percebi que o menino, tipo assim, se sentiu mais culpado ainda. Além de ele sofrer o bullying da situação, ele ainda se sentiu incompetente por como ele deixa aquilo acontecer com ele. Qual que é a abordagem que o pai tem que fazer pro filho quando ele descobre por terceiros que o filho está sofrendo bullying na escola? E o filho não contou pra ele. Sim, exato. Então, tem que fazer de conta que não se sabe de nada e tentar pegar a história através da criança. E aí fazer perguntas, como que a criança está, o que está acontecendo, como assim, conversar. As crianças, a melhor coisa com as crianças é nunca, mas nunca abordá-la diretamente. Nunca, nunca. As crianças não funcionam assim. Se você quer tirar alguma coisa de uma criança, você tem que ir de lado, assim. Em alguns momentos, né, depois que você fez todo um trabalho preliminar, aí você tem como ser firme e direto, mas se não, não. Então, no caso, a criança tem que conversar com a criança, como ela está, como está na escola, como ela se sente, o que ela está gostando da escola, se ela tem amigos, se ela tem gente que ela não gosta, se por acaso tem alguém que não gosta dela, e aí vai criando um clima de confiança, de abertura na criança, que ela tem que se sentir segura com você, porque ela já se sente insegura lá fora. E aí, quando se chegar a uma brechinha que transpira a realidade do que aconteceu no ônibus, aí querer saber, ter curiosidade genuína de querer saber como que a criança está vivendo aquilo, o ponto de vista da criança, como que ela vive, né, o que ela acha, porque às vezes a criança se surpreende, se assusta. Você vê, uma criança com um pai assim, eu digo, poxa vida, claro que ela não sabe como lidar. Então, e aí depois ver com a criança o que ela gostaria, como que ela se sente a respeito daquilo, se ela gostaria de fazer alguma coisa, que tipo de coisa. E a gente como pais tem que segurar um pouco, né? Porque eu sou uma mãe leoa, então me dá vontade de esganar qualquer um que toque na minha filha. Mas eu tenho que me segurar, porque eu tenho que, entendeu? Fazer com que ela chegue a tomar atitude a partir do que... Aí eu ajudo como que a gente pode fazer para lidar com isso. Então, até falando isso, né, tem a minha amiga, tem uma amiga, essa minha amiga me contou a história do filho dela, né, que roubaram o lanche da lancheira, ele foi no banheiro, deixou a lancheira lá, quando ele voltou, tinha roubado comida dele. Não por necessidade, né, gente, porque a gente sabe que aqui as escolas, foi aqui nos Estados Unidos, que as escolas, elas oferecem alimento. Sim, não é por falta de comida. Aí, também pegaram e fizeram o jogo de vôlei com a lancheira do menino um outro dia. Aí um outro dia, a professora, eles pegaram o tênis dele, tiraram o tênis do menino do pé e sumiram com o tênis dele. Ele foi reclamar para a professora e a professora falou para ele assim, mas o que você fez para ele fazer isso? Isso me assusta muito. Mas isso foi aqui nos Estados Unidos? Sim, sim. No sul da Flórida? Sim. Em qual escola que eu vou lá? Vamos conversar com a escola, com a professora. Então, aí, quando essa minha amiga me contando, né, que eu falei pra ela, e aí a gente assistiu esse filme junto, interfere, porque, né, a gente sabe de casos de suicídios por causa de bullying. Então, é muito sério.
Eu falei, interfere. E aí ela disse que ela foi deixar o filho dela na escola, e aí, em vez de ela só encostar e deixar, ela estacionou o carro, e o menino se assustou. E aí ela falou, eu vou conversar com essa professora. Aí ele falou, não, mãe, deixa eu tentar resolver essa situação. Quantos anos tem o menino? Ai, não sei. É importante também, isso muda, né? Não pouco sei. Eu acho que deve ser uns 9, não tenho certeza. E aí, ele nesse dia voltou falando que ele conseguiu lanchar em paz. E aí, ela, mesmo assim, ela mandou um e-mail para a escola falando tudo que estava acontecendo, que a escola tinha que tomar uma providência. E aí, quando a menina fala, deixa que eu tento resolver, deixa, Adriana? Deixa, porque a criança precisa se sentir autônoma, ela está crescendo, e o objetivo de crescer é saber se defender, saber estar no mundo sozinho, etc. Mas você fica de olho, né? Eu teria, antes de mandar um e-mail, teria conversado com a professora, marcado, sem falar nada, pego em flagrante, assim, e olho no olho, perguntar. Antes de a gente agredir, de esganar as pessoas, a gente tem que olhar para a cara delas e perguntar, aconteceu isso, meu filho me contou isso. Você me explica o que é isso? Porque isso é muito mais efetivo. A pessoa está desarmada, você não chega lá armada, né? É só algumas perguntas e olha para a pessoa, como é que funciona isso, entendeu? E com o filho, ir acompanhando, espiando um pouco, né? Porque eles não vão falar, ainda mais se é menino, se for menino. Os meninos não gostam, eles justamente, né? Não gostam que a mãe interfira demais. A menina vai provavelmente chorar um pouquinho mais, vai ser visível. Mas dá, assim, uma indagada, uma sondada indireta para ver se de fato ele está administrando isso. Agora vamos mudar de lado. Vamos lá. Eu fazendo as pegadinhas com a Adriana aqui sem combinar, viu, gente? A gente não teve tempo de combinar nada hoje. Aí você descobre que o seu filho está causando bullying no outro. Beleza. Né? Então vamos lá, a mãe foi lá, fez uma reclamação, a criança foi chamada lá no office, deram uma bronca na criança, mas a coisa continuou e resolveram chamar os pais das crianças que estão lá, e você descobre que o seu filho está fazendo isso numa pessoa. Puxa, se acontecesse isso seria já ótimo, né? Fazer uma reunião, imaginou, com todos os pais dos dois lados. Até para os pais se olharem, se reconhecerem que são todos seres humanos. O que se faz, né? Bom, a mesma coisa, sabe? A criança que tá bullying, geralmente são meninos, né? Infelizmente. E aqui, cá pra nós, a gente está vivendo uma crise profunda da identidade masculina. Que diabo é ser homem hoje, né? É um outro assunto. Mas o menino que está fazendo bullying, ele precisa ser compreendido, né? De onde que isso vem. Então, antes de estereotipá-lo, se a gente tivesse essa condição, ou seja, estamos lá com os pais que estão disponíveis, né? E nós pais, assim, meu filho, por que meu filho está fazendo uma coisa dessa? Eu gostaria de saber, sinceramente, né? E não o vejo necessariamente como uma criança com algum desvio, né? Eu vejo como uma criança que está perturbada. E aí eu quero entender o que está acontecendo com ela, de onde que vem isso, se ela aprendeu isso com alguém, se ela está insatisfeita com outras coisas, né? Eu vou fazer uma análise honesta do que está acontecendo no meu lar. Eu queria te perguntar uma coisa. Você acha que vale, nesse caso, a gente mostrar pro filho casos reais? Está vendo aquela mãe, aquele pai, eles perderam um filho porque uma pessoa como você se suicidou, ou isso é demais? É demais, depende do nível de agressividade da criança, né? A princípio, a gente tem que pegar leve, mas com firmeza, para não tornar aquela criança mais agressiva, mais brava, porque isso é brabeza. A criança não se sente incluída, por isso ela exclui, não se sente amada, por isso ela rejeita o outro, e não se sente compreendida. Então a gente não pode aumentar essa carga nela, por isso a gente vai pegar primeiro bem leve, e o mais possível, assim, com seriedade, mas tentando entender a criança. Se ela aí começar a se abrir, se conseguirmos estabelecer um diálogo, aí a gente continua esse caminho que é terapêutico, né? Na verdade é uma terapia, mesmo que não seja uma terapia em consultório o tempo todo, né? É uma atitude terapêutica. Agora, se a criança, casos extremos, aí sim, casos extremos de violência, aí eu faria. Teve um filme
de muitos anos atrás, se chamava A Laranja Mecânica, você conhece? Esse nome não é estranho, mas eu sou uma pessoa É dos anos... não, sei que você é mais nossa, é novinha. Olha ela querendo agradar aqui, gente, ó. Não, esse filme, ele mostra, eu me lembro que eu vi esse filme, eu era adolescente, me impressionou muito, porque tinha um cara, um delinquente mesmo, de rua, que não parava de fazer coisas horríveis, então quando pegaram para educá-lo, para que ele acordasse, fizeram uma coisa assim, ou colocaram sentado, amarrado numa cadeira para ele não se levantar, assistindo filme só de violências. E mantiveram as pálpebras abertas, né? Nossa Senhora. Para ele não fechar. Até a pessoa, na verdade, ficar tão enjoada de tanta maldade, de tanto sangue, né? Que parava. Então, mas isso é um caso extremo, extremo, extremo. Mas eu indico esse documentário chamado Bully, quem puder assistir, que eu acho que já vai dar uma... Até assistir com as crianças também, porque não é tão forte assim, tem cenas fortes, que eu, como tenho filho, fiquei com vontade de ir lá, sabe assim, né, como que isso está acontecendo como uma escola, e falando nisso, né, a escola não fica às vezes tão... Era bom mostrar nas escolas, né, conversar nas aulas. Agora, isso que eu te perguntar, dessa história toda, o quanto que é responsabilidade da escola identificar isso, na sua opinião, Adriana? Muita. Eu acho que a escola tem que ter esse papel, que não só de cumprir currículo, né, mas de observar o que acontece na sala de aula e de notar isso, prevenção. Notar, observar. E eu acho que os professores não têm preparo, como você mostrou, mas em geral, mesmo pessoas que não precisa falar uma bobagem dessa, mas assim, não sabe como lidar. Agora, eu sei que existem programas aqui nos Estados Unidos que estão tentando treinar os professores, né, ajudar a lidar com aquilo, porque é uma coisa muito delicada. Muitas vezes os pais não reconhecem, não querem, né, não se tem ajuda dos pais, mas dentro da sala de aula, puxa, seria possível fazer alguma dinâmica construtiva, né, de superação. Sim, mas aí a gente tá elevando, né? Sim, mas realmente precisa de um mas preparo, as escolas estão urgentemente precisando de um upgrade, né? Porque a gente está vendo que todos esses massacres que acontecem são nas escolas. 90% deles são nas escolas. E são de jovens que saíram daquelas escolas. Ou seja, o jovem está dizendo... Essa escola para mim foi ruim. Isso daqui eu queria destruir isso. Não me senti bem, não fui acolhido, não fui amado. Não... Você acha que resolve se os pais mudarem os filhos de escola? Em parte, sim. Eu acho que eu tenho um caso de um menino, eu tenho muita gente jovem, né? Tem um caso de um menino, tem 11 anos, e ele tá numa escola, assim, em que acontecem umas coisas desagradáveis, então a mãe resolveu mudá-lo, né? E ele vai mudar. Aí é uma proposta de educação completamente diferente, é uma outra escola mesmo, uma proposta diferenciada, tipo Montessori, né? E enfim, é um outro modelo. Agora, antes disso, seria legal ajudar a criança de verdade a lidar com a coisa, né? E entender a origem, porque não é só uma criança que está amedrontada em casa, ela não vai virar ou ela vira um delinquente lá fora, ou ela continua sendo uma criança amedrontada. Então, para ajudar uma criança que está sofrendo bullying, a gente precisa entender de onde nasce essa postura dela, né, de vítima. Nossa, é um assunto, assim, complicado, bem complicado, porque mexe com a pessoa que está ali do seu lado, com aquilo que você acha que pode ser uma coisa comum, mas a pessoa está absorvendo isso de uma outra forma. Gente, tem que ter atenção. Olha, eu queria contar um caso de uma menina que acompanhei. Ela era uma menina super doce, e ela realmente não sabia. Para ela essas coisas não existiam. Ela não tinha preparo no sentido que essas coisas para ela não existiam, não faziam sentido. E aí ela se encontrou. E por que ela foi bully? Ela foi bully porque ela gostava de escola. Então, respeitava a professora. Percebia, inclusive, que a professora fazia o melhor possível com os alunos e que eles não... gostava de matemática. A menina não pode gostar, não pode ser boa em matemática. Menino sim, o menino bom era aceito, a menina não. Enfim. E ela colorida, não tinha poses de semi-adolescente, ela tinha na época 10 anos, assim, 9, 10 anos. E ela não estava ainda como menina, né, colorida, com saias compridas, essas coisas, saias floridas.
E aí ela começou. E aí o que acontece? Ela somatizou, que é uma coisa comum, aliás, as crianças somatizam rapidinho, que é dor de barriga. Dor de barriga é um típico problema de criança. E depois veio dor de cabeça. E ela ficou com... Porque também é uma menina com personalidade, ela não é uma menina assim, ela é doce, mas não é boazinha simplesmente. Ela não queria sucumbir, ela não queria se dobrar. Sim. E aí ficou numa queda de braço e pegava lancheira, jogava a mochila dela no chão, despedaçava papel na cadeira dela, jogava inseto no cabelo. É uma coisa assim, na recreio, as meninas atrás. Mas você gosta de escola? Como você gosta disso? Por que você faz perguntas? Você acredita? Anyway, o que aconteceu é que no final eu fiz um trabalho com ela porque ela não conseguia revidar. Revidar. Porque você tem que ficar brava, né? E você tem que fazer ela devia travar. Ela não conseguia expressar agressividade. E eu me lembro que fiz um trabalho com ela para ela conseguir, e ela começou a sonhar finalmente. Para mim foi um grande sucesso. Sonhava que ela tinha, né, lutas de karatê e tudo, né, com as meninas. Assim, pelo menos essa energia, porque a gente tem que botar para fora essa energia de luta, porque a gente tem que saber lutar também no mundo. Sim. Não é que a gente vai recolher todas as crianças assim que alguém fala uma palavrinha ruim. A gente tem que saber enfrentar as coisas, né? Então tem que botar para fora a garra, né, o guerreiro que está dentro da gente. Sim. Então a gente também sabe de alguns casos que às vezes o professor, infelizmente, dá uma risadinha quando vê uma criança sofrer bullying, ou faz um comentáriozinho desnecessário. E aí isso só meio que potencializa, né, Adriana? Porque é meio que o professor está aprovando que aquele bullying esteja acontecendo. Então, eu falo, essa sociedade ela não está preparada para isso, né? Na verdade, porque o resultado disso é muito penoso, né? Esse ano a gente já teve várias histórias aqui, a gente já contou aqui no Gazeta News, tem matéria lá no gazetanews.com de vários estudantes com idade muito, assim, crianças que não aguentaram a pressão, né? Então a gente tem muita história, infelizmente. Acho que uma delas, eu não lembro a idade da criança, se era 6 anos. Lembra daquele menino que ele chegou nas férias, ele decidiu contar pra família que ele era gay e que ele estava feliz que ele ia contar pros amigos na escola. Sim, sim. Só que quando ele chegou na escola e comunicou pra todo mundo que ele era gay, ele sofreu bullying. E aí ele tomou um susto, porque ele não esperava que as pessoas, que as crianças iam ter preconceito. E ele achava que isso era uma coisa normal, que ele tinha descoberto isso, que ele podia contar para as pessoas. Aí existe um monte de coisa, né? Como é que uma criança de 6 anos identifica isso? Não, acho que tinha um pouco mais, mas era muito nova, de qualquer forma. Eu não lembro agora, gente. Mas quem quiser saber mais essa história, gazetanews.com. E a criança cometeu suicídio por causa disso. Então, não fala assim, não, na minha casa isso não acontece. Não se engane, não fala comigo, só vai acontecer com o vizinho, não, né? Pode acontecer com você muito perto, ou dentro da sua casa, ou do lado. E óbvio que a gente não quer que isso aconteça com ninguém, né, André? Com certeza, não. São dois movimentos. Por um lado, a gente tem que tentar transformar os bullying, né, os bullies da vida em amigos. Sim. E por outro, a gente tem que dar força para quem sofre bullying. Para dar força para quem sofre bullying, a gente tem que entender, em primeiro lugar, a criança, não culpá-la, não fazê-la sentir inferior, estúpida, porque ela está passando por isso, mas tentar compreender de onde que vem essa coisa, de onde que vem de como nasceu na vida dela essa situação, né? Exato. Como é possível? O que significa que ela está vivendo aquilo? De onde vem? Se ela vive situações de bullying em casa, e aí dar instrumentos para ela se posicionar e tentar virar o jogo. Antes de mudar de escola, antes de fazer qualquer coisa. E existe também aquele bullying, né? Eu tenho lido alguns grupos no Facebook sobre os imigrantes, né? Até tem um grupo que eu tenho grupo em todo quanto é lugar do mundo, né? Então eu tô num grupo de brasileiros em Portugal, que os filhos têm sofrido muito bullying lá na escola por serem brasileiros. Sério? Muito, Poxa. muito. Acho que também na Espanha também eu acabei lendo sobre o assunto lá. Porque ou aqui também já escutei, porque a criança chega sem falar a língua direito e aí acaba sofrendo bullying, acaba não tendo colegas em volta, não sabe como lidar. Aí o pai que acabou de chegar tá naquela garra de querer começar uma vida nova, e aí ele enfrenta esse problema de
de não saber como lidar com isso, porque é uma coisa nova, porque o filho tinha vários colegas no Brasil, de repente, por ele não saber falar a língua daquele país direito, ou por ele ser de uma outra nacionalidade, esse preconceito virou bullying, a criança não sabe lidar também com isso, né? O jogo virou, né? E aí tem que procurar um especialista, né, Adriana? Tem que estudar. Tem que entender melhor a coisa, tem que... É uma situação delicada que não pode ser tratada assim de forma superficial, né, e apressada. A gente tem que ter mais delicadeza e compreender a criança e dar, como eu repito, instrumentos para a criança e, obviamente, para os pais, né, lidarem com a criança, para poder lidar com toda essa situação, porque não tem como. O bullying depois, quando dura por muitos anos na escola, né, a criança vai criando uma identidade de coitadinha, de ferrada, né, de uma criança isolada, de uma criança que não é benquista. E isso vai vida fora. Exato. Vai só aumentando. Então isso tem que ser pego logo. Sim. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Quem quiser conversar com a Adriana sobre isso, bora, se você está fora dos Estados Unidos, a Adriana também atende via Skype, online, né? Sim, Skype, WhatsApp. Então, na descrição do vídeo, no Facebook, tá ali o telefone da Adriana. E se você quiser seguir a Adriana no Instagram, ela grava vídeos, ela coloca bastante coisa interessante ali. Você segue no @ATN Psicologia. A Laelda já olhando pra ela, tipo assim, né? Porque eu nunca dei falar. ATN Psicologia Dialética. Não tem nada de ponto. Porque eu tenho um blog também, psicologiadialética.com. E a Adriana, ela também é colunista aqui do Gazeta News. Você também pode ler sobre vários assuntos que ela já escreveu aqui, gazetanews.com. Tem um monte de fotinho dos nossos colunistas ali do lado esquerdo. A Adriana é a primeirona ali. Você pode acompanhar, conhecer um pouco mais da Adriana, falar, então eu quero falar com ela pessoalmente. Vale a pena, viu, gente? Vamos nos cuidar e cuidar de quem tá perto da gente, que isso é muito importante pra gente ter. Cuidar de quem a gente ama, né? Amar e cuidar. Exato. Um bom final de semana, eu volto na quarta-feira, vocês vão ficar a semana toda com o Roger Ramos, com a Vani. Eu volto só na quarta-feira e na sexta que vem a gente tem mais Papo Terapia, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada. Um abraço a todos. Bom final de semana. Acesse o site gazetanews.com e fique por dentro de tudo que acontece nas comunidades brasileiras.